E tá aberta a porteira da maternidade, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yay! Aqui quem fala é a Meide e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari. Olá, galerinha! E no episódio de hoje, a gente vai fazer review do Webtoon chamado On the Way to Meet Mom, que é uma aventura muito emocionante sobre uma criança que tá em busca da sua mãe. Pra quem ouviu aí episódios passados e pra quem especialmente gosta dos Batalhas de Descoberta, On the Way to Meet Mom foi uma história que a Nai trouxe em uma Batalha de Descobertas, né? Sim. Então, acho que assim, a premissa geral não vai ser estranha pra quem ouviu aquele episódio, mas hoje é um review sincero, a gente vai falar da obra inteira, né? A obra tem aí seus 30 capítulos, tá finalizado e a gente vai falar sobre tudo, emitir opiniões e tudo mais. Sobre tudo. Então, gente, aviso, tá? Esse episódio vai conter spoilers. Se você tem interesse em ler essa história, não gosta de spoilers, aproveita que são só 30 capítulos, que tá finalizado, que até o momento os capítulos não estão bloqueados, então você pode ler todos direto, sem precisar pagar nada ou esperar. Então aproveita, faça essa leitura, né? Antes de ouvir o episódio. Se você não se importar com spoilers, beleza, mas o nosso aviso tá dado. Vão ter spoilers, tá? Como sempre, como sempre. Todo review sincero. Até fora do review sincero a gente se passa, né? Na questão dos spoilers. Então assim, Fato. Aqui vai ser sem nenhum tipo de culpa ou receio, né? Conta em risco. Isso, gente. Começou o episódio, por sua conta em risco. E, gente, não esqueça também, tá? De seguir, avaliar, ativar notificações do nosso podcast pra você não perder nenhuma novidade. Lembrando que novidades em breve, tá? Novidades virão! Sabe o que é Cada vez muito mais foda? breve. Eu queria muito ter informações pra dizer o quão em breve, mas eu não tenho. Atenção, atenção, novidade na mão, porque a edição veio aqui, né, pra explanar a novidade. Gente, no dia que a gente gravou esse episódio, a gente realmente não sabia quando que a gente ia poder contar, mas aconteceu aí que no meio do percurso já foi divulgado, então eu tô vindo aqui só por desencargo de consciência, comunicar você que talvez não acompanhe a gente nas redes sociais e não saiba qual é a novidade, né? Galera, Falar de Webtoon vai participar de um painel da CCXP 2025. Impressionante, tá? Sexta-feira, no dia 5 de dezembro, às 13 horas da tarde, no palco Universe by Seara, a gente vai estar numa programação muito legal para falar sobre a revolução da literatura e dos webtoons coreanos, tá? Um papo incrível que, caso você não esteja presente na CCXP, não possa acompanhar ao vivo, não se preocupe porque ele vai ser transmitido no YouTube e a gente depois também vai poder postar uns cortes aí nas redes sociais, então se não conseguir ver a transmissão, a gente posta depois, se não conseguir ir no evento, tem a transmissão, tem várias opções, entendeu? Só que você tem que ficar ligado pra consumir esse conteúdo, pra prestigiar a gente, entendeu? Acompanhar o Pode Falar de Webtoon. Então, assim, novidades contadas, tá? Matei aí a curiosidade de quem podia estar curioso. E é isso, gente. Bora continuar o episódio agora. Bom episódio aí pra todo mundo. Bom, gente, temos um review pra fazer. E, claro, como todo review, um review não é um review sem uma sinopse. Não é mesmo, Mariana? Mari, Pois é, né? Mari. É Mari, Mori, né? Eu sou quase... Ai, ela é a nossa Mori! Eu li a Mori. Ele é Mori na minha cabeça. Eu li a Mori. Eu li a Mori. Ai, só ser de fofo. Mori. Gente, então como sempre, a sinopse foi traduzida aí, tá? Assim, se tiver algum erro, lembre-se que não somos tradutoras, então, né, a sinopse tá aqui pra quebrar um galho, pra gente não ter que ler em inglês, porque se a gente chia pra ler uma palavra em inglês, imagina uma sinopse inteira, não é mesmo? Mas a Mari vai fazer aqui o trabalho de leitura de sinopse, depois a gente vai ver aqui o que a gente achou da sinopse, se representou bem a história, e aí depois a gente vai pra curiosidades e o review, tá bom? Um dia, após ser encontrado por uma equipe de resgate em uma casa abandonada, Mori se vê de repente em um orfanato.
Lá ele começa a aprender um novo estilo de vida que inclui receber pacotes de presentes generosos enviados por um misterioso benfeitor. Gosto desse estilo de vida. Gosto. Queria eu. Queria. Quando é que esse estilo de vida vai me alcançar? Vai assim, né? alcançar. Nossa, por favor. Fica à vontade aí, universo. Tô pronta, viu? Talvez você ache que não, mas eu garanto pra você que eu tô prontíssima pra esse estilo de vida. Black Friday tá aí, vamos aproveitar, né? Acho que quando esse episódio sair, a Black Friday já vai ter passado, mas eu ainda aceito, tá? Pode até entregar, aceitando. Né? Pô, até entregar. Não, tá tudo certo, pode ir mandando. Vai mandando sem, assim, porque quando chegar, chegou. E assim, mandando. Se não for a Black Friday, é o Natal, tá tudo tranquilo, tamo em casa, tá? Exato, meu aniversário é logo aí em fevereiro também, Isso. Então... Mas quando sua melhor amiga... Dá um contexto, tadinhos dos ouvintes. A gente vai voltar pra sinopse agora, tá, gente? Desculpa aí pela divagação. Ai, peraí. Bebe uma água aí, Mari. Eu vou beber. Mas quando sua melhor amiga se reencontra com a mãe e deixa o orfanato, Moria descobre pela primeira vez que existe uma mãe para cada criança e decide embarcar em uma jornada para encontrar a sua própria. Mas que tipo de obstáculos o aguardam pelo caminho? Essa é uma sinopse muito boa. Muito boa mesmo. É tão boa quanto a sinopse que eu dei no Batalha de Descobertas, tá? Que a minha sinopse também foi boa. Apesar dessa ser uma sinopse das mais longas, né? Eu acho que ela traz bem a essência da história, né? Exato. Eu tô meio sem palavras ainda, porque eu finalizei o Webtoon tem pouco tempo, né? Tá. Pouco tempo é tipo, tem 1 hora que eu finalizei. Tá fresquíssimo. Pouquíssimo tempo. E é muito legal ler o Webtoon e depois ler essa sinopse, porque quando eu comecei a ler o Webtoon, eu não olhei pra sinopse. Sabe? Também. Não cheguei a ler nada. E aí, depois de você passar por toda a jornada, ler o que tá sendo representado na sinopse é muito legal, assim. Eu vou só falar isso por enquanto, tá? Mas é uma muito coisa legal. Que eu acho incrível da sinopse é que ela também consegue, passar a emoção que essa história também tem. Sim. Eu acho que ela não esconde que é uma história que vai trabalhar muito com a sua emoção e fantasia, sabe? Ela não fala que é terror, não fala que é comédia, é algo de emoção. Isso dá pra sentir pela sinopse. Tem uma coisa nessa sinopse só que eu mudaria. Eu tiraria a última frase. Que tipo de obstáculos aguardam? Não precisa. Eu sinto que a frase anterior, né? Mas quando sua melhor amiga se reencontra com a mãe e deixa o orfanato, Moria descobre que, pela primeira vez, que existe uma mãe para cada criança e decide embarcar em uma jornada para encontrar a sua própria. Pra mim, esse é o ponto alto da sinopse e acabava aqui, sabe? Pra mim também. Porque se ele tá embarcando em uma jornada para encontrar a sua própria jornada, já é uma aventura, já vai ter muitas coisas. Mas que tipo de obstáculos aguardam pelo caminho? Pra mim, ele dá uma baixada no hype. No hype... não de animação, mas assim, no ponto alto da sinopse, entendeu? E eu acho que não tinha necessidade dessa última frase. Eu acho que a gente terminaria de uma maneira mais impactante. Mas, obviamente que isso não torna essa sinopse menos incrível, né? Do que ela já é. É que eu acho que ele quis, né, jogar ali como se fosse um misterinho, assim, não um mistério da pergunta. História, mas... Uma coisa de tipo, mas o que será que ele vai encontrar por aqui? Entendeu? Altas aventuras, né? Pra talvez dar essa chamada ao leitor, mas eu entendo que realmente não precisa. Talvez não fosse tão necessário. Acho que é fácil também da gente falar agora, porque a gente já leu a história inteira, né? Fato. A gente, a sinopse tá pronta, a gente já leu a história, a gente só tá dando palpite. Amo. Mas assim, em minha defesa, quem escreveu a sinopse também conhecia ela quando escreveu, então, né? Espero que sim, eu espero que sim. Gente, eu vou trazer aqui alguns fatos, né, dessa história, né, pra gente se conectar aí com quem que escreve, entender algumas coisas rapidinho, antes da gente ir pro review de fato, tá? Esse Webtoon, ele é escrito e ilustrado por Gom Young, e ele tá disponível pra leitura na Naver Webtoon, né? Essa é uma história coreana, eu descobri isso só no final, eu não sabia.
Mas quando eu li o capítulo do Afterword, né, que tem as curiosidades e tal, é que eu entendi que a história era coreana, mas a gente leu ela na Naver Webtoon em inglês, então tá disponível lá oficialmente, tá? O status dela é finalizado e a obra tem 31 capítulos, então rapidinho aí você consegue ler ela inteira. E como a gente já falou no começo, dá pra aproveitar que por enquanto ainda não tem restrição nos capítulos, né? Você não tem que esperar até desbloquear, ou você não precisa pagar necessariamente. Eles estão abertos lá pra você ler tudo de cabo a rabo, que eu particularmente recomendo demais que você faça, tá? Tipo, sim, leia em uma sentada, que é o mundo perfeito, assim, né? Pra ler uma história, porque você consegue ir conectando uma coisa na outra, você não vai perdendo detalhes entre esperar semanas, então eu acho que tem que aproveitar essa oportunidade, tá? Eu digo isso, que eu concordo, porque eu li o semanal. Eu acompanhei o semanal. É igualmente emocionante, tá? Porque você termina e você fala, meu Deus, vão se machucarem essa criança, o mundo vai pegar fogo. Sim. Mas é igualmente impactante ler diretão, então vale a pena. Boa. É isso. Boa. Continua o que você estava falando. E uma última informação aí, né? Só pra quem tá interessado, no Afterword, a pessoa que escreveu a história disse que tá querendo aí lançar um spin-off, acho que é um capítulo de spin-off, mas devido a muitos compromissos, ele não saiu ainda, tá? Mas a previsão que passou era final do ano. Agora eu não sei se é final do ano Coreia, e aí quanto tempo demoraria pra chegar na plataforma em inglês. Mas saiba que vai ter um spin-offzinho, né? Que vai trazer talvez um pouco mais de clareza sobre algumas coisas da história. Então, se você se interessou, saiba que provavelmente vai ter coisa além dos 31 capítulos, tá? Eu quero começar perguntando pra Nai, né? Oi. Nai, quando você trouxe aquela história no Batalha de Descobertas, você tinha recém descoberto ela? Você já acompanhava muito? Com quanta profundidade você conhecia aquela história quando você trouxe pra gente pela primeira vez? Quando eu trouxe ela tava com 10 capítulos. E eu já tava achando incrível. Caraca. Então Bastante, ainda não tinha terço, chego... Né? Um terço, mas eu não sabia que ia ter um terço, tanto que eu fiquei muito chocada quando acabou com 30. E eu lembro de mandar mensagem ou num dia de gravação, assim, quando a gente acabou de gravar, falar pra vocês, a gente tem que gravar um review sincero, porque é muito boa essa história, e é muito boa e terminou, e nananã. Mas tava com 10 capítulos, então ainda não tinha chego muito bem em muitos pedaços, mas pra mim, agora relendo, eu só queria comentar porque eu gosto muito do 9, o capítulo 9. O capítulo 9 é o que pra mim é de ouro nesse webtoon. É porque eu li 2 vezes, então eu li diferente. Então. Mas eu acho que foi o 9 que eu decidi trazer o Batalha de Descoberta. Foi por causa do capítulo 9, que já é incrível, assim. Mas é isso, assim, não tinha a história completa, então eu não podia falar no Batalha, eu não trouxe Batalha sabendo tudo o que ia acontecer. Tá. Podia desandar ladeira abaixo, o que não aconteceu. Não, mas até depois agora, né, de ter lido a história, ela é uma história que progride bem rápido, né? Então, 9 capítulos, você já tem um pedação da história. É absurdo, assim, né? Você já tava numa parte bem interessante, assim, da história, né? Eu acho que o 9 é quando ele chega. O 9 é quando ele tá passeando com o Ryder e o cara tenta pegar o caçador de recompensas, tenta pegar ele. É esse capítulo. Eles fogem na baleia. Beleza. Sim. Eu acabei de abrir aqui pra ver qual era o nome. Não, é um capítulo lindo. Eu peguei vários prints desse... Eu também. Desse capítulo em específico. Tá? Eu também. Eu tenho uns prints... Eu tenho 4 prints desse webtoon. 2 são das baleias voando, né? Um é aquele que eles estão andando na floresta e tem uma água-viva gigante no céu. É lindo. Meio dourado, assim. E outro é quando tem é como se fosse uma corrente de flores, daquelas flores azuis, roxinha, com o Mori em cima, flutuando em cima delas. É muito fofo. É muito bonitinho. É muito fofo. É muito bonitinho. Vamos falar um pouquinho do começo da história, né? Vamos. Pra dar contexto pra quem tá ouvindo esse episódio, na curiosidade e não conhece, a gente começa a história vendo o Mori, que é essa criancinha muito fofinha, que mora num orfanato. E ele é tão novinho, assim, que ele nem fala ainda, né? Tem uns 2 anos, sei lá.
Não dá pra saber quantos anos ele tem. Ele também foi, tipo, resgatado, ele meio Mowgli, né? Isso, Que ele vivia ali com os lobos, então ele era tipo um mini lobinho. Então ele não falava nem nada, mas ele agindo como um gatinho. Assim, então, sim. Como ele ainda é muito novinho, né? Ele vai se adaptando com facilidade. Mas ele realmente, de início, ele fica um pouco mais distante das crianças, porque não fala e age meio estranho, de vez em quando, né? E aí ele faz uma amizade nesse orfanato, que é uma menininha ruiva, parece ser um pouquinho mais velha que ele, né? E fala bastante. Maiorzinha. E é muito engraçado, que ele, tipo, vira, tipo, o melhor amigo dela, sendo que só ela que fala, ele só fica ouvindo, assim, e ela fica o tempo todo, e ela chega, conta a fofoca pra ele, não, porque fulano ganhou um presente e tal, e ele, tipo... E eu quase bati nele! Parece, assim, a amizade do extrovertido com o introvertido, sabe? Tipo, e se completam, né? Ela fica... E ele lá, olhando, assim, com os olhos grande com o olho dele. E nesse orfanato tem um lance que as crianças meio que elas têm, digamos assim, um guardião. Podem ter uma pessoa que manda carta pra elas, manda presentes, né? Alguém que demonstra que se importa com elas, né? E dá essa esperança aí, esse incentivo para as crianças que estão lá sem os pais, né? E essa menina, que é a amiga do Mori, ela demonstra que ela tem um pouco de recalque, né? Com as ciúmes, outras crianças. Né? Mas, eu tô falando, não é mais pra inveja, não é muito ciúmes, é mais invejinha, assim, e depois explica, né, o porquê, mas ela fala com um pouco de desdém, assim, quando as pessoas recebem as coisas e tal, até que um dia o Mori recebe uma carta. E nesse dia a gente entende, porque ela vê ele recebendo uma carta e o mundo dela meio que cai, assim, né? Ela fica muito chateada, chora muito, e aí a gente descobre que é porque a mãe dela falou que depois de 100 dias ia buscar ela no orfanato, e já passou muito mais de 100 dias e ela nunca veio e ela nunca recebeu nada da mãe, né? Então, mas eu acho muito incrível que apesar dela ter esse negócio que fala, porque minha mãe vai vir me buscar, e depois ela fala, minha mãe nunca vai vir me buscar, porque já passaram 100 dias, mais 100 dias. Mesmo assim, depois ela pega e ela fica feliz pelo Mori, isso, tipo, das coisas que ele ganha, e tipo, não vira uma coisa... ruim, vira uma coisa meio de meu amiguinho. Isso, ela supera, super. E eu acho muito bonitinho, porque enquanto eu li, eu falava, meu Deus, a mãe dessa criança nunca vai aparecer, e aí vai começar a desgraça, e só vai ter coisa ruim. Eu também fiquei assim, ai, gente, que coisa triste, tipo... Exato. Eu já tava... É muito triste. Só que a mãe dela aparece, né? Então, gente, quando a mãe dela aparece, eu fiquei, tá tudo bem, vai dar tudo certo, sabe tudo. Sim. Tem esperança, né? Exato, de tipo, talvez a mãe demorou um pouco mais de 100 dias, talvez, mas é bonitinho, porque ela fala assim, né, a minha mãe disse 100 dias, mas ela só disse 100 dias porque ela achou que eu não sabia contar mais que 100. E a cena de reencontro dela com a mãe é muito bonita. Elas estão no campo, o sol batendo, elas se abraçam, né? Choro fofas, e tal. Cabelo ruivo voando. Isso. E aí agora que ela reencontrou a mãe, ela vai sair do orfanato, né? E quem vê a cena maravilhosa do reencontro das duas é o Mori. Que apesar de não falar e de ainda ser muito novinho, é muito observador, né? Ele entende e ele sabe... se comunicar e se conectar com as pessoas do jeito dele. Tanto que o que fez ele se aproximar da amiga quando ela ficou um pouco chateada, que ele também tinha um guardião, foi ele compartilhar, né? Ele foi lá, deu um biscoito pra ela, compartilhou as coisas que ele ganhou com ela, né? E foi nisso que... eu amo, desculpa interromper, mas é que eu amo nesse momento ele comendo giz. Ele lendo as cores. Ele tipo, eu vou comer esse giz. Ele ganha um kit de giz. Aí ele começa a comer o giz, assim. Assim, ele ganha aquele kit de giz, sabe? 5.000 cores. Sim, Faber-Castell, metálico, aquarela, blá blá blá.
E aí a primeira reação dele é comer. E eu entendo, é colorido, é bonito. Parece comer, gostoso. né? Vou pôr na boca. Exato. E todo mundo, Mori, não é pra comer, é pra desenhar. E ele não sabe nem o que é desenhar, tadinho. E aí ele fofo. aprende, né, o maior método de comunicação dele. Né? Exato, que é o desenho e tal. É. E aí é muito legal a cena do reencontro que ele vê, apesar de ser triste, porque a gente sabe que agora ele vai se afastar da amiga que era muito importante pra ele, porque a gente vê o período dele, antes de ter uma amiga, ele ficava muito sozinho no orfanato e depois dela, né? Ele tava sempre junto, né? Brincando, ela incluía ele com as outras crianças também. E aí agora a gente fica, agora ele vai ficar sozinho, porque ela vai sair, vai voltar a ficar com a mãe dela, e o que vai ser do Mori, né? Que é muito legal, porque a narração, né, é um narrador em terceira pessoa, né? Sim, é um narrador fora. E aí o narrador fala, ele voltou a ficar sentado na colina. E é muito bonitinho, assim, ele sozinho na colina e pensando. Ele, tipo, é bonitinho, mas é triste. Que sou de mim. Ai, gente. E assim, apesar daquela cena ser uma cena muito triste, porque a gente sabe que vai vir uma separação depois dali, ela é uma cena muito importante pro Mori, porque é quando ele entende o conceito de mãe. Ele fala, isso é uma mãe, então, né? E é ali que ele começa a pensar, obviamente que ele não expressa isso em palavras, porque a gente não consegue, né? A criança é muito bem representada no Webtoon, no sentido de que é isso, ela não fala, você só vai pescando pelas atitudes, mas você nunca tem clareza realmente do que tá se passando na cabeça dele, mas pelas expressões e tal, você consegue perceber o impacto que algumas situações têm pra ele, né? E ali começa a entrar uma questão de... Cara, deve ter uma mãe pra todo mundo nesse mundo, inclusive pra mim. Onde está minha mãe, né? Será que minha mãe é a pessoa que me manda as cartas? Aí ele faz essa conexão que eu acho muito bonitinho. Sim. A pessoa que me manda as cartas cheirosas, porque as cartas, ele cheirando as cartas e ter cheirinho de flor é muito bonitinho. A pessoa que me manda as cartas é minha mãe. Eu vou atrás da minha mãe. Mas uma coisa que é legal, eu tô adiantando, mas que o autor conta no final, que seria qualquer pessoa, não seria necessariamente uma mãe. Isso. Ele só pensa numa mãe porque a menina tem uma mãe. Mas se fosse uma avó, ele ia atrás de uma avó. Se fosse um pai, ele ia atrás de um pai. Eu achei muito, muito boa essa ideia. Porque também chega no final do que a mensagem que é o Webtoon, mas ainda assim é muito boa a ideia. Isso, mas é que é o conceito de que, assim, aquele foi o referencial que ele teve de uma mãe. Se aparecesse outra coisa... Porque não era uma coisa que ele já tinha conhecimento antes, ele descobriu ali, por isso que aquela cena da amiga, né, reencontrando a mãe e saindo do orfanato é tão importante, porque foi ali que nasceu aquela necessidade. Se ele nunca tivesse visto aquela cena, ele nunca teria a necessidade de ir atrás da mãe, né? Essa é a questão. Foi ali que nasceu. É tipo, quero isso pra mim também, quero saber quem é essa pessoa pra mim também, porque eu devo ter uma mãe, né? Mas o que é muito gostoso que é tipo, não é uma mãe unidade materna feminina, mas é a pessoa que cuida de mim. Eu quero ir atrás da pessoa que cuida de mim. Então, porque ele vê, né? Ele vê essa figura que... porque ele escutava a menina falando muito da mãe. De, tipo, minha mãe não vem. Depois viu ela triste. E depois viu de, tipo, não. A mãe veio buscar. E viu como ela ficou feliz. Então, tipo... Ele criou essa idealização do ser mãe, né? Tipo, o ser que existe ali como mãe. Então isso é uma mãe. Vou atrás da minha. Tanto que a partir desse momento ele começou a sonhar com a mãe, né? Que é bem isso que a Mari falou, a idealização do que seria mãe pra ele, né? Ele sonhava que ele abraçava a mãe, que ele encontrava, tinha momentos felizes, eu tava sempre junto, né? Porque agora ele queria aquilo. E aí, agora que ele queria aquilo, ele decidiu ir atrás, né? ele é muito corajoso. Ele dando tchauzinho pra um orfanato. Eu fiquei tipo... Alguém segura essa criança? Ele não fala. Ninguém viu essa criança fugir, mas ela fugiu, cara. Que loucura, né? É doido. E aí, assim, fugiu e já esbarrou de cara nas pessoas com as pessoas erradas, né? Um grupo. E aí a gente começa a entender, porque até aquele momento a gente só tava no orfanato, a gente só via humanos, né? Que era um orfanato.
de crianças humanas, coordenado por adultos humanos, e quem veio buscar uma das crianças foi uma adulta humana também, que era a mãe dela, né? Só que aí quando ele sai do orfanato e ele esbarra num grupo meio que assim de criminosos, né? Esses criminosos são meio monstros, assim. E a gente começa a perceber que tem realmente uma grande diferença entre eles, porque eles se referem ao Mori como um humano, né? E começam a debater comer ele. Né? Mas ele não vai render nada, olha o tamanho disso. Mesmo que seja só um aperitivo, mas pra eles, os humanos são muito gostosos, então a gente vai comer eles, né? E toda essa parte dele, assim, no meio do deserto, e os caras lá, tipo, lanchinho da tarde, e a criancinha ali, toda e é bonitinho. Fofinha. E é bonitinho porque ele tá, tipo, igual a gata em cima da bolsa dele, fazendo... Tipo, sim. É muito bonitinho. E aí, no meio desse rolê, chega o Ryder, né? Yeah! Muso, mãe. Que é, digamos assim, ele tem uma recompensa na cabeça dele, ele é meio que um lobo solitário. Fora da lei. É um fora da lei, né? Um lobo solitário, mercenário numa moto, né? É só ele, sua moto e a Aya, que é uma tecnologia... que é uma tecnologia que ele desenvolveu, que é um robozinho que fica flutuando, né? Perto dele e tal. E fica é uma tecnologia ilegal. Isso, tá? Porque ele desenvolveu ilegalmente e tal. E aí encontra o Mori, dá uma espantada nos caras, e ele mesmo olha pra criança e fica considerando, pô, né? Criança e tal, humanos... Pô, são muito saborosos, mas essa criança é muito pequena, não vai dar pra nada, vou deixar aí. Só que aí ele repara que tem um símbolo na capa e aparentemente ele reconhece esse símbolo. E aí ele fala, pô, eu conheço esse símbolo é de um clã muito famoso, né, poderoso e rico. Uhum. E se essa criança tem objetos com esse símbolo que ele viu que tinha na capa e aí tinha nas cartinhas e tal... É porque ele deve ser uma pessoa muito valiosa pra esse clã. Então, se eu devolver ele pro clã, eu vou ganhar uma bolada. Então, essa criança aqui vai ser... Não vou ficar rico? Ficarei rico. Ele olhou assim, ó. Essa criança é minha aposentadoria, basicamente. Né? Ele me salva. Isso. E aí ele disse, não, vou pegar essa criança e vou levar, né? Só que ele se apega rápido, né, gente? Ele é frágil. Mas como gente. Não se apegar também aquela coisinha? Não, é um coisinho cuti-cuti. Não, a partir do... Ele se apega assim, ó, no primeiro quadro seguinte que ele desmaia e o Mori coloca os bens preciosos em cima dele pra aquecer ele, que é um monte de carta. Assim, pra manter ele quentinho. E quando ele dorme do lado dele, ele segura o dedão, o assim. Dedinho. É muito Ajustem o áudio. Exato, ajustem o áudio de vocês aí que estão ouvindo, porque é do agudo. Esse episódio todo é do agudo. Desculpa, gente. É porque se você não tá entendendo, você saia desse episódio agora e vá ler pra você entender que você vai fazer isso umas 500 vezes durante o episódio, tá? Jogando baixo, tá? Jogando baixo. Baixo. Mas assim, o que acontece é que o Ryder se apega. No meio do caminho, um monte de gente tenta sequestrar o Mori, pegar o Mori. Alguns porque ele é um humano saboroso, outros porque ele é fofo. Né? Sim! Ele simplesmente é fofo. Eu achei fofinho, eu quero um pra mim. Quero, é meu. Agora é meu. É meu bebê. E quando o cara fala, você fica com a parte de cima, eu fico com a parte de baixo, eu pensei, querido, não é assim que funciona. Não é assim que uma criança funciona, tá? Não é assim que funciona. E o Ryder, ele luta ali com unhas e dentes pra salvar o Mori, né? E consegue salvar e tal. E leva ele até o lugar onde ele quer ir, que é pra esse clã, que é o clã Fá, né? Mas aí ele chega lá no clã e chega na casa... Ele começa a sentir o cheiro das flores, né? Que nem a Nai falou, que ele ficava cheirando as flores. Ele reconhece, ele fala, esse é o cheiro da minha mãe. E daí ele pula a janela da casa. A casa é
gigantona, tipo assim. Exato, porque o Ryder tá ali, né? Tipo, clã, vamos, como tocando a gente vai a entrar, tipo, devagar, não sei o que lá, e o Mori só, tipo, eles não devem ser legal com quem vem sem avisar, vamos tocar a campainha uma vez e esperar. Exato. E o Mori não, o Mori se atravessa entre as grades, porque ele é minúsculo, né? E ele começa a sair correndo e o Ryder a campainha, Mori, não sei o que lá, e ele tentando entrar. O Mori pula pela janela, a janela é gigantona, a casa é gigantona. E aí ele começa a ver aquela figura que a gente já viu nos sonhos dele, né? Cabelos pretos, longos, assim, meio ondulados, né? Uma figura que parece ser de uma mulher e a gente, meu Deus do céu, é a mãe do Mori. Ele vai encontrar e tal, e quando ele chega perto e vira, é uma criatura com cabeça de pássaro. Nossa, e assim, é bizarro. É muito bom. É assustador no sentido... Você não espera por aquilo. Não espera. Não. Espera você por aquilo, acha que tem né? o mesmo impacto que o Mori tem, sabe? De, Aham. isso não é a minha mãe. E aí ele tem esse choque de, meu Deus, isso não é minha mãe. Só que aí ele começa a sentir o cheiro e ele fala, não, isso aí realmente não é minha mãe tá pro outro lado. E ele vai correndo, e aí quando ele abre a sala, ele toma um susto, porque a criatura que é a mãe dele, na cabeça tem um monte de pena, parece. E aí ele fala, é essa a minha mãe, mas essa não é a mãe que eu imaginava. E ele começa a chorar, ele entra em pânico, em desespero. Sabe quando a criança tem medo de uma pessoa específica? E aí toda vez que ela encontra aquela pessoa, chora, né? Tem medo. Só de ver a pessoa, né? Já começa a chorar. Nunca fez nada pra criança, só porque ele não bateu. É aquilo. Só que o Mori sente isso com quem ele considerava que era, né? Esperava ser a mãe dele, que é. Então gera essa estranheza e tal. E aí é muito legal a gente conhecer aquelas criaturas, porque de início, você não sabe qual é a deles, né? Tipo, eles são do bem? Eles são do mal? Tipo, qual que é o rolê? Eles são adoráveis. Eles são muito queridos, gente. Eles são muito tem queridos. Tem alguém que não é querido? Assim, tem, mas tem. Não tem. Tem, mas não, quase não tem. Os filhos da puta do final. Agora, pra entender o recado. Os cabeças de triângulo. E aí a gente vai conhecendo. A gente descobre que é realmente ali, eles realmente mandavam as coisas pro Mori, né? E a Miria, que é essa mãe, né? Que era guardiã dele, mandava as coisas e tal. Ela viu ele um dia, mandaram um vídeo dele pra ela se apaixonou e aí ela começou a mandar coisa pra ele. Ela era benfeitora. E aí ela queria tentar trazer ele de alguma maneira, aí ela recebeu notícias que ele fugiu do orfanato, e aí ela ficou preocupada e o Mori chegou lá. Com o Ryder, né? Com o Ryder, com um procurado, né? Com um procurado que eles fingem que não sabem. Eu gosto muito da cena que é do dia que ele chega e ele acorda, ele passa a tarde toda chorando, e ele acorda, tá todo mundo dormindo e ele vai atrás de comida. E ele acha comida na cozinha e ela vai rolando a fruta pra ele aos poucos. É muito fofinha essa cena. Porque o que mais dá pra perceber, assim, que quando ele conhece ela, é tipo, você não é a pessoa que eu idealizei. Uhum. Daí ele tem, tipo, esse medo e essa frustração que ele não sabe lidar com aquilo, né? Sim. É um bebê. Assim, ele tentando... É realmente uma coisa de quebra de expectativa, porque ele já viu criaturas mais feias, cara. Ela... Sim, ela é linda. Tá de boa. Ela é um anjo quase, sabe? É só a diferença da expectativa mesmo, né? De tipo, não era isso que eu esperava, né? E aí, pela primeira vez, ele chora. Porque até aquele momento a gente não tinha visto ele chorar. A gente já tinha visto ele com medo, né? A gente já tinha visto ele comendo um besouro, né? Ele assustado com a lâmpada. Ele assustado com umas coisas. Mas chorar mesmo, aquela foi a primeira vez no Webtoon que ele chorou. Ele chorou porque ele viu a mãe e não era aquilo que ele esperava. E aí, aquele momento que ele fica junto, eles vão criando vários planos pro Mori se acostumar com a Miria e tal, né? Fazer o Mori gostar de você. Porque tem todo um rolê que, tipo, o Ryder trouxe até ali, então, tipo, agora eu posso ir embora. Só que o Ryder não quer ir embora, porque ele não quer largar o Mori. Porque é o Ryder. Exato. Porque ele é o Ryder. Ele se apegou, hein? Ele tá apegado. E daí, tipo, ele meio que vai tentando, não, então você precisa de mim, eu vou te ajudar, eu vou, né? Sim.
Até ele se apegar, aí eu vou ficando aqui. E eu vou ficar aqui até ele se acostumar e depois eu vou embora, beleza? Né? Ele já recebeu a recompensa dele, ele recebeu um item valiosíssimo que ele falou, se eu vender isso, eu tô feito pro resto da minha vida. Só que aí ele começa a sentir um aperto no coração, né? Que é tipo, eu vou ter que deixar essa bolinha de luz, mano. Eu vou ter que... E eu não quero. Ele recebe as cartas lá, um que tem ele como procurado, e ele tipo, não tá aqui. Foi esconder isso. É muito bom. Ele começa a esconder as provas de que ele é um procurado, porque ele tem medo que se o pessoal descobrir, vai afastar ele do Mori, vai tirar ele de lá e tal. Sendo que o pessoal já sabia, né? Só que fingia que não sabia, né? Ai, gente. E é muito lindo, tipo, todo mundo tentando descobrir como lidar com a criança. Com ele, o que ele gosta, de brincar. Ele riscando as paredes. Sabe assim? É muito fofo. Eles começam a descobrir o que ele gosta de comer. Aí, essa daqui é a cama do Mori. A cama do Mori, ela é tipo, cabe 100 Moris na cama do Mori. Esse aqui são os talheres do Mori, minúsculos. O Ryder olha e fala, gente, isso daqui é muito minúsculo. Eles, é porque a gente não sabe. A gente olhava, tinha só foto, coisa assim de longe, ele parecia uma formiga pra gente. Então a gente não sabe. Então tem umas coisas muito pequenas, umas coisas muito grandes, que ninguém sabia direito o que esperar. Todo mundo ali tá aprendendo como lidar com uma criança, né? Então a casa tem um monte de gente que faz parte do clã e que trabalha naquela casa e que mantém o ambiente, e todo mundo começa a fazer parte do processo de criação do Mori, né? Mas assim, sem saber direito o que eles estão fazendo, tentando, né? Eu reacerto. Muito tem amor de sobra, sabe? O amor tá de sobra e o resto a gente vai indo. É muito legal ver o esforço. E nesse meio do caminho, o Mori, ele aprende a entender, a aceitar e a gostar da Miria como muito fofo. Uma das figuras maternas dele, né? Porque todo mundo ali tá participando da criação da criança, né? Ele também tem um apego muito forte pelo Ryder. Desde o começo isso se manteve, né? Tanto que de início o Ryder ia deixar ele pra trás e o Morrig pulou na moto, né? E acompanhou forçadamente, né? A gente não falou disso, mas ele ia deixar a criança pra trás porque ele disse, cara, é melhor eu nem tocar nele porque ele é muito problema, pode dar muita merda. Né? Tipo, essa galera aqui, esse clã aqui não é pra brincar. E aí ele pega a moto e vai embora. Quando você olha no escapamento da moto, embaixo tá uma criança presa. Tá o Mori lá, pegando caroninha, né? Então, assim, ele foi muito apegado ao Ryder desde o começo. E aí, de repente, é isso. Ele tá morando numa casa, sendo paparicado 24/7, tal. E tá tudo lindo. Quando eu olho, eu digo, gente, tá resolvido o Webtoon. Fechou isso aí, é nóis, vai acabar. Né? O que pode acontecer agora? 30 capítulos é isso aí. O poder da família, o Ru, todo mundo é minha mãe, né? O que é uma mãe, no final das contas, e é isso. Tá passada a mensagem. Só que tem digamos assim, tem um dilema que tem que ser superado nesse Webtoon, que é, isso aqui é um humano e vocês não são humanos, então eles precisam meio que pedir autorização para eles poderem ficar com a criança, né? De uma entidade etérea. Deuses, de uma entidade. whatevs. Tem toda uma hierarquia de entidades, assim, desse mundo. Tem tipo o criador de tudo, né? Uhum. Aí depois tem figuras abaixo, que meio que são representantes desse criador, assim. Porque o criador é uma parada muito não física, ele é uma luz, né? Composto, assim, por uma galáxia. É muito bonito esse desenho. Nossa, muito bonito, bonito, de velho. Muito que arte maravilhosa, né? Tipo assim, parada muito linda. Muito. E os representantes já são mais... Você já consegue ver mais parecido com as outras criaturas, né, e tal. São 3 que são muito parecidos e representam ele... É como se eles fossem juízes, né? Quase como se eles fossem juízes. Eles conseguem... Tanto que a entidade é tipo o árbitro, né? Isso. O mediador do rolê, assim. Né? O árbitro são esses que eu falei que eram os juízes. A entidade é outro rolê. É um outro corpo, né, desenhado, assim. É bem no lugar de criador, assim, é o que rege aquele mundo. Ele é o mundo, as leis e tudo, né? E é muito legal o contexto também dos humanos, a gente, quando eles vão pra esse julgamento, digamos assim, pra
pra tentar, né, fazer as coisas funcionarem e tal, a gente começa a entender um pouco também do que aconteceu com a raça humana, né? E zero surpresa, gente, a raça humana fez merda, né? Sempre. Incapazes de não fazerem merda, né? Mas é isso. Estavam fazendo merda, fazendo guerras e causando destruição, né? E aí, esses outros seres, que eram considerados como extraterrestres, eles decidiram que eles iam poupar as crianças, porque eles entenderam que as crianças, né, se elas crescessem num outro meio e recebessem influências positivas, eles poderiam se tornar bons humanos, né? Eles perceberam que os humanos eram muito fruto do meio, e como a sociedade deles estava muito corrompida, todo mundo estava fazendo merda, mas eles iam dar uma chance para as crianças. Então eles construíram esse orfanato, tinham esses orfanatos, né, para, digamos assim, preservar e salvar as crianças. Exato. Tanto que é muito legal, eu só reparei depois, na segunda leitura, tem realmente War, embaixo Protected the Children isso. Nas paredes. É muito legal. Isso. Muito legal. Então aí a gente entende o porquê que é isso. Tem as crianças, mas não necessariamente as mães, né? Tipo, tem muitas que estão ali que não vão ter o destino que a amiga do Mori teve, de reencontrar a mãe e tal. E aí a gente começa a entender isso, né? E aí chega no julgamento, dá uma merda no julgamento, porque o Mori se assusta com os bichos, né? Que eles dão alguns gatilhos de quando ele foi encontrado pela primeira vez. Ele tem um lance com luzes circulares fortes, assim, brancas. E algumas das criaturas que estavam lá no julgamento eram assim. Então ele teve uma reação de se defender, mordeu um, e aí falaram: o que é isso? O que vocês estão fazendo com essa criança? Vocês não sabem cuidar dessa criança para criar essa criança, né? Ela é perigosa? Essa é uma criança perigosa. E aí eles acabam... E aí eles fazem a parada mais horrível desse webtoon. Eu acho que gente, no semanal, vocês têm que ter noção do que era isso no semanal, Eu imagino. É terrível. Porque eles isolam a criança das pessoas, eles tiram todos os objetos que ela gosta e colocam, tipo, numa sala de estudo, o Mori não come, e ele tá, tipo, numa sala toda branca, com um monte de máquina, com um monte de fio preso nele. Então, e o pior é entender isso, é que, tipo, eles falam, ele não tá comendo. Sim, porque vocês separaram ele das pessoas, entendeu? Tipo, que ele ama. Sim. É óbvio que ele tá triste. Gente, você sabe o que é tristeza? O tanto que eu chorei no capítulo que a Miriam vai falar com ele e daí ela vai embora e ele começa a gritar o nome dela quando ela já não tá mais lá. Ele fica, Mia, e ele começa a chorar e bater. Cara, o tanto que eu chorei naquele capítulo. Sim, me falem que eu não fui a única. Não, você não foi. Você não foi. Eu acho que eu chorei, assim, daí em diante, até o final. Daí em diante, foi muitas vezes, tá? Tipo, muitas vezes. Mas foi ali que começou, e começou feio o negócio, tá? Porra, começou baixo. Sério, que horror, gente. Eu odeio aquelas criaturas. Não tem redenção que me faça mudar de ideia, sabe? Eu entendo. São muito, tipo, num racional, assim, de tipo... que nem a criança tá se debatendo e eles chamando a Miriam, né? Mas eles não entendem que é isso. E falam, meu Deus, ela está agitada. Dei uma injeção. Porque acho que, acima de tudo, eles não são humanos. E eu acho que é muito isso também. Porque eles não conseguem entender esse sentimento que também mostra, ao mesmo tempo, a Miriam e o Ryder e as pessoas, né, do clã, fazendo a pesquisa e entendendo o que é uma mãe. Eu acho muito bonitinho deles pesquisando noites e noites e noites e noites. Aquela é uma das coisas mais incríveis, assim, porque quando eles veem que ele tá naquela situação e eles decidem que eles não vão desistir, eles entram numa saga de como que a gente prova que a gente tá preparado pra criar essa criança, mesmo que ela seja humana e a gente não, né? É porque a Miriam chega a desistir. De tipo, porque ela vê o Mori naquele estado, ela fica, eu não vou fazer ele ficar passando por isso, né? Ela fica, eu não quero. Vou devolver ele pro orfanato.
Exato, se é o melhor que eu posso fazer, porque ele não tá comendo. Porque ela também não entende muito ainda, né, ser humano. Como ser humano. E ela não quer ver o Mori sofrer. E o que ela viu foi ele sofrendo e ela, tipo, não quero. Aí o Ryder vai lá e fala, você tá zoando com a minha cara? Eu amo o Ryder. Eu amo o Ryder. Eu amo o Ryder. Nós. Eu falo, você está de brinca... Ryder... Crush 2D, ok? Ai, não, sim! Não precisa crush. nem ser o humano. Ele tem 7 olhos, 2 chifres, é vermelho, mas ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, tá? É. Assim, ó. Aí ele chega lá e fala, miga, acorda! Tá louca? O menino saiu lá do orfanato e veio até aqui pra te encontrar. Você tá me tirando? Exato. Nossa, velho. E aí eles vão, ela acorda pra vida, né? Ela acorda pra vida, eles têm várias conversas e tal. E aí eles decidem, não, a gente tem que provar que a gente tá preparado. Então a gente precisa aprender sobre isso, o que é muito engraçado, assim, porque mesmo sem informação prévia, dá pra ver que o apreço, o amor, né, o carinho que eles têm pelo Mori, já tava colocando eles no caminho certo de como criar aquela criança, né? Só que o que eles precisam é convencer, né, a entidade que sim, eles podem. Exato. Eles falam, porra, agora a gente precisa ser mais convincente, né? Exato. Então, eles vão atrás de informação. Eles vão atrás de informação. Vão atrás do Salem lá, né? Salão. Salão. Isso. E aí eles chegam lá e... Só que ele não tá disponível. Mas mandam eles para um lugar onde tem toda a informação relativa a humanos, inclusive sobre essa relação de família, sobre mãe, sobre como criar e tal. E eles falam, é aí que a gente quer ir. Só que tá, né? E aí chega lá, é um universo de informação que não está catalogado, então eles têm o processo lá para tentar resgatar. Eles não conseguem resgatar tudo, eles resgatam parcialmente algumas informações. E eles decidem que a gente vai trabalhar com isso mesmo, né? Não, então, porque o que eles fazem o processo, né, que é a Aya, né? É. Que eu sei, Se gente, sacrifica ali pra... Exato, que é o robozinho. Ai, também que chorei, vai viu? lá Chorei. E, tipo, ai, gente. Chorei também. Realmente. Chorei também. Que é o Ryder lá, tipo, não faz isso. Ela, não, mas pra que você me criou? Nossa. E daí ele lá segurando ela e ela tem, Porque, assim, ela era tanta informação que ela ia sobrecarregar e poderia dar um pane, né? O processador não ia aguentar, E o Ryder começa a ficar, não, você não vai fazer isso, não vai fazer isso. E ela fala, não, mas eu preciso pelo Mori, porque o Mori é meu. Eu comecei a chorar. Eu chorando pela morte de um robozinho, gente. Foi tudo, né? Esse é o nível do Webtoon, é isso que ele faz com você. É isso que ele faz, é isso. E aí depois chega num outro capítulo, assim, num outro momento que pra mim, um dos melhores momentos do Webtoon, chorei horrores também, que é eles falando sobre a figura de uma mãe. Porque depois de acessar a informação, eles começam a falar, cara, mas, velho, eu não sei se eu consigo ser uma mãe. Cara, o tanto que eu chorei quando eu li essa parte. Eu tô falando agora, eu começo, já tá me dando uma coisa, porque... A gente tem relação de carinho, né? De admiração. Todo mundo aqui, de nós três, tem uma boa relação com sua mãe, né? E sabe a importância que elas têm pra gente, pra nossa vida e tal. E é um capítulo que fala sobre a figura da mãe, né? De doação, de ceder, de fazer as coisas, né? Mesmo sem saber se vai conseguir. Fazer o impossível. E aí no capítulo eles falam, gente, mas a mãe é uma coisa muito incrível. Isso. Eu não sei se eu consigo ser isso. Mesmo com toda a informação, eu não acho que eu consigo replicar isso, sabe? É muito emocionante ler da forma que é escrito no Webtoon, sabe? Sim, e representado no Webtoon. Eles falam assim, velho... Mesmo que eu me prepare... E aí é muito legal, porque você tá lendo uma história que você tem seres extraterrestres que são evoluídos, que têm poderes, que têm os caralho, que fazem tudo. Quase divindades, né? Porque a Miria mesmo, ela tá próxima ali. Se você for ver no final, na hierarquia, ela tá muito próxima. E ela ainda assim fala...
que mesmo com tudo isso, eu não acho que eu consigo chegar no nível que é uma mãe. De ser como uma mãe. A mãe, sabe? Do que tá aqui, do que é essa mãe, de tipo, como eu, um ser só, consigo ser. Porque, né, Tudo tanta isso. coisa que não é possível. Como é que um humano só consegue ser tudo isso? E, tipo, eu não consigo ser tudo isso. E daí que eu acho que entra a parte mais legal, que é tipo, tá, se você sozinha não consegue, nós todos conseguiremos. É incrível isso. Eu chorava, eu tô chorando muito agora, só que eu tô em silêncio, né? Eu tô limpando minhas lagriminhas. Mas essa é uma coisa, eles falam, olha, eu acho que nenhum de nós consegue ser uma mãe, mas eu acho que se a gente aqui, nós, essas 20 pessoas, cada um pegar uma coisinha, a gente consegue junto ser o que, talvez chegar perto de ser o que uma mãe é. Sabe? E é muito bonitinho o Ryder olhando pra Miriam e falando, a gente é pai agora. Sabe? Não, essa eu quero. Esse é um momento muito engraçado. Decidir de tipo, você quer ser o pai ou a mãe? Aí se você a vai gente ser for avó. os dois a mãe. Então, é que essa cena é muito engraçadinha e muito legal, assim, né? Porque eles estão estudando os papéis. Eles falam, pelo que eu entendi, quando uma criança nasce e tal, geralmente é quando 2 humanos estão numa relação assim que se chama casamento. Todo mundo, casamento. Daí eles falam, geralmente o casamento é composto por um pai e uma mãe. Então são 2 figuras e tal. E eles, né, que geralmente criam uma criança, né? E aí eles explicam, mas 88%, porque a Aya, né, que ela tem as informações e tal, e ela sempre traz estatísticas em tudo, né? Ela fala, olha, 88% das vezes que perguntam pra criança se ela prefere o pai ou a mãe, ela fala mãe. Mãe. Né? E aí todo mundo, eu quero ser mãe, eu quero ser a mãe. Foda-se o pai. Todo mundo queria ser mãe. Aí eles falam assim, tá, então, e aí depois eles dizem, e agora, quem é que vai ser o pai, quem é que vai ser a mãe? Aí a Miriam e o Ryder se olham, nós dois, a gente pode ser mãe, né? Os dois. Aí a Aya diz, eu não vejo por que não. E daí vai ser todo mundo mãe. Eu acho tão bonitinho. Uma hora só vai ter mãe, é isso, né? E eu acho incrível que quando eles vão lá, né, pra esse novo julgamento, que todo mundo que trabalha na casa, todo mundo que é do clã, manda um documento dizendo, estou aplicando pra ser o papel de tio, de tia e a mãe. Eu tô quase chorando. E os motivos de tipo, porque eu acho que eu consigo manter ele alimentado, porque eu acho que eu consigo segurar ele nos meus braços o dia inteiro, tipo... Eles fazem essa divisão. Um detalhe muito legal no documento é que vários deles, na hora de falar o papel, alguns têm alguma outra coisa, mas sempre tem mãe. Eu quero ser tia, vírgula, mãe. E mãe. Outros, mãe, é sempre mãe. Eu sou mãe, sabe? Sou mãe e eu vou cuidar da alimentação da criança. Eu sou confiante que eu posso brincar com ele por muito tempo. Todo mundo começa a fazer aquela divisão que eles combinaram, sabe? Muito legal. Porque as pessoas falam, porque eu deixei ele me pisotear 400 vezes. Então eu aguento, sabe? Tipo... Até o cara do chapéu, sabe? É muito fofo. Não, e uma que se dá conta que ela só repreendeu ele. Porque era a pessoa que fazia ele parar de desenhar nas paredes, assim. E ele chorando. Toda vez que alguém impedia ele de fazer alguma coisa, ele chorava. Mas é aquele choro de birra de criança, assim, de tipo, queria riscar a parede toda de giz de cera e você não deixou, sabe? Mas é isso, assim, mostra esses aspectos da educação também, que é carinho, mas que é também saber impor limite, que é saber, né, trazer valores, educar, é estar presente, mas é também saber como guiar aquela criança para ela também não crescer achando que ela pode fazer tudo, né? Então, ali a gente começa a ver a importância desses papéis também. Esse também é um papel importante, né? Que a mãe tem que ter, que a figura, né? Responsável, familiar tem que ter. E aí mesmo aquela pessoa que estava ali só repreendendo e, né, impedindo de fazer as coisas que não podia, tem a sua importância, o seu papel também, sabe? Então foi muito legal. Aquela cena foi muito legal, né? Mas o que arrematou o julgamento foi o Mori. Conseguir expressar
Chorei muito. Chorei. Porque o Ryder chega ali, né, numa conclusão que, tipo, o Mori precisa falar, né? Que ele precisa dizer o que ele quer e decidir. Tipo, ele pode decidir, E então daí ele fala, tá, mas como que ele vai se expressar? E daí o Ryder vai e leva giz de... Ai, gente, papel e giz de cera. Oh. E a gente vê, assim, a cena... Porque ele fica do lado de fora do lugar onde o Mori tá preso, né? E ele fica pela janela falando, Mori, você precisa fazer isso. E o Mori entende. Tanto que ele começa a entrar num processo de se esforçar muito pra lembrar as coisas que ensinaram pra ele. Ele começa a lembrar as palavras que ensinaram pra ele, né? E aí ele começava a visualizar mentalmente e ele desenhava, escrevia as palavras, né? E aí ele lembrou do dia que ensinaram pra ele a palavra mom. E aí ele desenhou e escreveu em várias folhas de papel, mom, e aí era mom pro Ryder, mom pra Miriam, mom pra as 20 pessoas do clã da casa, sabe? Mom, era tipo, tudo era mãe pra ele. Porque quando ele aprendeu a palavra, porque era assim, a Miriam tava ensinando ele, daí tinha o desenho de uma cenoura e do outro lado a palavra cenoura. Isso. E daí tinha um desenho que era tipo uma pessoa abraçando a outra, tipo envolvendo, né? Que era como ele imaginava uma mãe abraçando ele. E daí, né, quando vira, a palavra é mãe. Então é isso, ele sentiu o amor, o carinho, né? Todas as pessoas envolvendo ele, então mãe. A palavra mãe é carinho, sabe? É amor. É tipo como se fosse amor. E aí, a super entidade, né, das galáxias lá, o intocável, né, ele recebe os desenhos, ele olha, ele fala, não, acabou o julgamento. É isso. Entrega a criança a criança decidiu já. E aí a gente começa a ver os desenhos, né? Até o momento, antes da decisão, a gente não vê enquanto o Mori desenha. A gente só vê depois nessa parte. E aí, depois que eles vão embora com a criança, eles viram pra entidade e falam, como é que a gente vai catalogar isso? Toda essa informação, né? Todos os desenhos do Mori. Ele olha e diz, on the way to meet mom. Porque depois, né, que a gente vê que todos os desenhos dele era quase como se o Mori tivesse escrito o webtoon. É muito fofo. Entendeu? E os desenhos caindo, assim, você vai descendo e são os desenhos. É muito fofo. E daí é isso, é como se o webtoon que você está lendo fosse todos esses desenhos do Mori, né? Isso. Catalogados no On the Way to Meet Mom. E é muito legal você pensar na possibilidade de que pode sim, o Mori desenhou esse webtoon, porque ele é artista desde criança, né? Então ele poderia ter crescido, desenvolvido as habilidades e agora trouxe o webtoon. É muito legal ver essa conexão do Mori, né, pequenininho, e na obra, né, artística que a gente tá lendo, né? É incrível, assim. E aí é lindo, tipo, ele fecha e ele tá lá vivendo, e fecha com a foto de todo mundo segurando as mãozinhas dele, Mori e suas mães, campo, sabe? No campo verde, assim, e tudo dando certo. E todo mundo feliz. E eu terminei, eu falei, é isso, sabe? Ser mãe é isso e não é uma pessoa só. E é incrível, quando eu terminei, eu falei, ser mãe não é uma pessoa só, e todo mundo aqui é mãe. E não precisa ser uma mulher, não precisa ser essa ideia, o que é importante é o amor e o carinho. E pra criar uma criança não é uma pessoa só também, sabe? São 30. É aquela coisa que dizem, né? Que é necessário uma comunidade pra criar uma criança, né? Exato. E é aquilo, a mãe é um papel que pode ser construído e conquistado, né? Por qualquer pessoa que se propõe ali a dar amor, né? A dar amor, a dar carinho e a estar disposta a fazer os sacrifícios e tudo que for necessário pra isso, né? E você vê que todas aquelas pessoas ali do webtoon que estão junto com o Mori estão dispostas, por isso que foram longe, estudaram, se desdobraram, sabe? Poderiam ter desistido, mas não. Então, mesmo aquelas figuras que não são humanas, a gente consegue perceber a humanidade delas de poder se conectar com essa criança e ir até onde eles foram pra manter ela, né? Porque as entidades falam, a gente tá procurando humanos pra adotarem o Mori. Tipo assim, ele ia ter uma família, mas humana, normal. Exato, não é uma coisa que ele ia ficar pra sempre naquela prisão, né? Eles falaram, não, a gente vai entregar a criança pra humanos que
vão saber criar porque, né, tipo, são iguais a ele, vão saber guiar. Vocês não são humanos, vocês não estão preparados. Mas eles entraram num lugar assim de não, é a gente que tem que criar essa criança. Exato. Né? É nosso Mori, né? Nosso Mori. Né? Ai, gente, que história maravilhosa, assim, eu não tenho nem... É muito emocionante porque... Ai, mexe muito comigo, não tem como. Eu fico... Aqui, várias vezes durante o episódio, eu fiquei com a voz meio pesada, assim, né? E tem uns momentos que foi, né? Mas é que eu tenho uma relação muito boa e de admiração muito grande pela minha mãe. Então, quando eu leio essa história, assim, né? Mexe muito, eu fico muito feliz de ver a figura do jeito que está sendo representada, que é o que eu vejo nela, né? Sim. Esse webtoon é maravilhoso, assim, pra mim todo mundo deveria ler esse webtoon. Sim. De verdade. Ele passou a ser um dos meus preferidos, assim, um dos melhores webtoons que eu já li. Sim! Muito bom. E com uma história curta, você não precisa fazer 200 capítulos pra criar uma história impactante, sabe? Você não precisa ter 300 mil reviravoltas, tem que ter uma boa ideia desenvolvida, né? E eu queria falar de alguns outros aspectos, assim, que me marcaram muito nesse webtoon, que me chamaram muito a atenção. Cara, enquanto eu lia, eu ficava muito impressionada de como que pensaram nisso, sabe? Como a pessoa chegou nessa história. E com esses designs de personagem, designs de cenário, sabe? E de construção, de hierarquia. Eu achei muito incrível a composição da história como um todo, né? Parece que essa história, ela foi feita e escrita em um concurso. Essa foi uma história vencedora de um concurso que foi desenvolvida depois. E, porra, que preciosidade de história, tá ligado? Eu acho que o final, o autor colocar no final aquela explicação de como foi a história, por que existiu a história, de onde veio o nome, né? Nossa. Me deixou melhor. O webtoon já é incrível, assim. Sim. A arte é incrível, os personagens são incríveis, a história é incrível, o pace é incrível, mas no final ele explicar como tudo aconteceu, eu tava batendo palma, sabe? Querem compartilhar a história? Acho que é muito legal da galera saber também, que não... Acho mesmo que quem leu e não leu o Afterword, leia o Afterword, é muito bom, cara. É muito bom. Leia. Você entendeu de onde veio a história. O autor, ele fala que a mãe dele sofreu um acidente, ela precisou de cuidados tempos integrais, e a pessoa e a irmã dele, do autor, decidiram que eles não iam ter um cuidador, que eles iam se revisar pra cuidar da mãe. E aí ele tava indo ver a mãe na época do Covid, então era quando você ia, ficava bastante tempo. E aí ele fala que ele tá indo com as malas e tudo mais, e ele tá pensando, por que tá sendo uma ida tão difícil? Eu tô indo ver a minha mãe. I'm on the way to meet my mom. Por que tá tão... E é muito bom, ele falou, e esse é um nome, eu gostei desse nome, eu vou pensar numa história com essa história de On the way to meet mom. E eu fiquei assim, que incrível isso, sabe? Porque... não é pra ser pesado ver a minha mãe, porque tá tão difícil ver a minha mãe. Eu achei lindo. Sim. Como nasce o conceito foi muito bom, né? E aí o momento de explosão de cabeça que a gente tem no final, que é incrível. Nossa, sim! Ai, sim! Pra gente entender, ele começa a falar da questão do nome Fa, do clã, né? Que é F-A-H. E ele fala que ele esbarrou numa palavra latina, que é família. Né? Apenas. Ele apenas olhou assim, é família. Família, assim que eles chamam family, ele gostou da palavra. E aí ele pegou o nome do clã e botou de clã Fá, e ele pegou a Míria, né? Pegou o Míria e virou Míria pra ser a representante daquele clã. Então é a Míria do clã Fá, Família, né? Gente, quando eu li, eu falei, como eu não percebi isso? A gente cara, é porque é muito... Aí eu olhei assim, is this a motherfucking Brazilian reference? Eu tava aquele meme, sabe? Da praia de Copacabana, com peleco, pandeiro, caipirinha e tal, tudo.
Porque depois você para pra pensar que, né, como ele é coreano, né, faz sentido ser Miria, porque é exatamente, né, eles não tem exatamente um L. Milha. Fica milha quando eles falam, né? Sim. Então, tanto que ele fala, acho que a pronúncia que ele até coloca, que eu acho que então até a pronúncia correta do nome Miria seria milha. Uhum. Aí eu fiquei, mano! Como eu não percebi? No cu, E como ela é a entidade maior do Clefá, ela é a família. Eu fiquei tipo... Ai, meu Deus do céu! Ai. E quando o Mori encontrou ela, ele encontrou a família. Mano, sério, que eu queria, assim, ó, fechar o meu review, que esse review tá passando voando, tá? Tipo assim, Tá. Nossa, sim. Parece que ele tá ao mesmo tempo dos outros episódios, que a gente geralmente faz as gravações aí, dá 50 minutos, a gente tá em 1h15 e nem parece, sabe? Parece que... Meu Deus do céu. Mas eu queria, né, encerrar esse momento, pelo menos, né, esse assunto de agora, eu queria agradecer a Nai por trazer esse webtoon pro podcast. De verdade, assim. Muito obrigada. Ai, Porque, gente. que história sensacional. Tipo assim, vai ser um dos webtoons que eu vou... Sabe quando me perguntarem qual webtoon você recomendaria pra alguém? Diz um webtoon que precisa ler, é esse. Tem que ler esse com webtoon. certeza. Tem que ler esse webtoon, sabe? Por tudo que ele se propõe a entregar e entrega. Porque tem muita história que se propõe a entregar algo, mas E não ele se chega propor lá, a né? entregar, exato, entregar é outra coisa. Às vezes não chega, né? Ou às vezes entrega, mas não em todos os âmbitos. O jeito que essa história entregou em todos os âmbitos é bizarro, tá? Mexeu comigo, assim, de um jeito muito, muito absurdo. Então, Nai, obrigada por ter trazido essa preciosidade de webtoon pra gente, ter dado a oportunidade e ter insistido pra gente gravar esse review, porque a Nai trazia, gente, não esquece que On the Way to Meet Mom a gente tá pra gravar o review e tal. Então eu fiquei muito feliz de ler essa história e de poder fazer um episódio sobre essa história. Então, obrigada, Eu queria muito. Quando eu terminei, eu falei, essa história é maravilhosa e eu preciso que as meninas leiam e eu preciso que a gente grave um episódio. Porque essa história merece. Então, eu fiquei insistindo, porque eu queria muito. E eu também queria agradecer vocês por aceitarem minha insistência. Obrigada. Porque eu queria muito. Porque a gente é uma família. Família! A gente é uma família. É muito bom. É muito bom. Gente, mas é muito bom. Ele é um dos meus webtoons favoritos. Ele é um dos meus favoritos. Ele tem uma arte muito bonita, ele tem uma história muito bonita, ele consegue trazer momentos de emoções, tipo, muito bem. Tem um capítulo inteiro que eu acho que não tem fala, não tem diálogo, não tem, são só imagens e é maravilhoso. Acho que é o 9. Né? E assim, cara... personagens, né? Muito. Design e construção de personagens incríveis. Então, é uma construção de mundo em 30 capítulos que você fica, caraca, o tanto que a gente sabe dessa história em 30 capítulos. De cada um, de mundo, de tudo, de como é a situação, como não deixa de ser. O autor até menciona, ele fala assim, eu tinha pouco tempo pra contar essa história, né? Eu queria fazer uma história curta. Então eu tomei muito detalhe, muitas atenções nos cenários, tanto que os cenários são incríveis, porque ele falou, eu quero maravilhosos. As pessoas terem essa ambientação perfeita, porque os cenários são incríveis. Eu me sentia lendo, sabe quando você tem o art design de jogo de videogame? Sabe? Sim! Que lindo isso! É perfeito. Sabe o que me deu vontade? Enquanto eu lia esse webtoon, eu pensei, gente, o dia que eu tiver um escritório muito da hora, eu quero quadros com cenas dos meus webtoons preferidos e vai ter um de On the Way to Meet Mom e vai ser esse quadro aqui, print do quadro. Obviamente terei que achar uma imagem em alta qualidade disso aqui, não sei como, mas assim, foi o webtoon que me fez pensar que, nossa, eu quero eternizar alguns momentos de webtoons preferidos e
botar Sim. numa parede e o On the Way to It Mom vai estar lá, gente. Não tem como, assim, ó. Não tem como. É realmente muito maravilhoso. Muito. Leiam! Obrigação, Leiam. gente. Obrigação. Cara, É rapidinho. Pô, lê essa merda desse webtoon agora, tá? Para tudo que você está fazendo. Leia, agora. Leia. É Apenas lê. leve. É leve, apesar de tudo, ele é muito leve. Ele é rápido. Fácil. Fácil, bonito. É incrível de ler. A história é agradável. Toda hora que você acha que vai acontecer alguma coisa ruim, não acontece. Então tá tudo bem. Mentira, muito que bom. o Mori foi preso e fizeram É coisas terrível. ruins com ele. Aquela parte, eu não achei que ele ia ficar tão mal lá e ele ficou e eu odiei. Foi horrível. Ele é só um neném, sabe? Literalmente. Não mexe com a criança, que pela criança eu dou a vida, Nossa. sabe? Eu tô tão feliz que a gente fez esse review. Sim, eu também. Desse webtoon. Tô muito feliz. Ai, valeu muito a pena. Ai, valeu demais. Tô indo dormir leve. Tá bom, vamos dormir leve. Bom, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas o assunto não precisa acabar ainda. Vai ler On the Way to Me Exato. Mom, hein? Vai Leia. lá, hein? E Vai lá, aproveita, dá um abraço na sua mãe, fala o quanto você ama a sua mãe, né? Seja sua mãe, quem for, entendeu? é a sua Se ela mãe. for Exato, seu independente de avô, quem sua for. avó, tia, primo, vizinho. Quem for essa figura de mãe do jeito que é representada no webtoon na sua vida, sabe? Vai lá e demonstra e aproveita o momento com essa pessoa, tá? Bom, gente, se vocês quiserem continuar se conectando com a gente, tem aí o nosso servidor no Discord que você pode fazer parte, tem as nossas redes sociais pra você seguir, @falardewebtoon, né? Tem um monte de coisa aí pra você olhar na descrição e fazer, beleza? E não esquece de seguir, avaliar, ativar notificações do nosso podcast. E vai ter enquete depois desse episódio. Qual enquete, Você hein? vai Você ler já leu o o Ultimate Mom agora É. ou daqui 5 minutos? Educação Legal. positiva. Já li, mas tô indo ler de novo. Você está on the way to read On the Way to Me Mom? Essa Muito é bom. a pergunta. Essa é a pergunta do episódio de hoje, tá? Responde aí pra gente. A gente espera que esse episódio tenha sido o suficiente pra te convencer a ler, caso você não tenha feito isso ainda, tá? Depois conta pra gente o que você achou da história. No mais, gente, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui e a gente se vê daqui a 2 semanas no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Até a Família, próxima. gente. Família. 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 Como a gente não viu família chegando. Eu me senti burra. Mas foi uma revelação especial, vai. Eu nunca fui Foi. tão grata por ter lido um Afterword. Exato. O Webtoon é tão incrível que até o Afterword é bom. É isso.